Então, pessoal, tu começa a entrar nesse lado do... Então, existem os manuscritos, né, do Mar Morto, existe o livro de Dzian, existem vários conhecimentos antigos, vários livros antigos, e provavelmente o mais antigo de todos é o livro de Dzian. Esse livro, ele está no Tibete, em lugares ocultos, né? E foi uma pequeníssima parte desse livro que Helena Blavatsky captou, conseguiu decorar na época que ela foi lá no Tibete, e ela conseguiu decorar o mínimo possível do livro. E esse mínimo é que ela criou a voz olha o outro, Voz do Silêncio, A Doutrina Secreta. Foi desse livro que ela... Então, são versos bem complexos, assim, mas que a gente vendo esses versos através da doutrina teosófica, através da professora Lúcia, tu começa a desmembrar aquilo ali e torna aquilo bem fácil, e aquilo nada mais é do que tudo que a gente sabe sobre o ocultismo. Esse livro fala de coisas impressionantes, não se sabe exatamente de quantos milhares a milhões de anos que existe esse livro, e ele trazendo a história da humanidade desde as épocas longínquas de civilizações que já não existem mais, né? Uma delas a Lemúria, outra a Atlanta, né? Atlântica, que existiu, e outras, né? E todo esse período foram raças que existiram na Terra, onde civilizações provavelmente bastante avançadas transmitiram esse conhecimento, e há uma possibilidade desse conhecimento ter vindo de fora do planeta Terra, provavelmente há milhões de anos, milhares, milhões, não dá para determinar exatamente tempo, não teria porquê. Mas tu começa a ficar assim, impressionado com esse conhecimento maravilhoso que nos traz exatamente a essência dos seres, exatamente aquilo que todos nós temos que ter cuidado sobre a nossa evolução, sobre o que nós somos na nossa essência, sobre a explicação da divindade, a explicação de nós em relação a não só ao planeta, em termos físicos, como as dimensões, nós em relação à criação divina, a criação da natureza, a criação do nosso eu, e o descobrimento disso tudo. O descobrimento, o que eu quero dizer com descobrimento? Eu quero dizer com a iluminação que a gente tem quando começa a se tocar da verdade e da realidade da essência divina que nós somos. Quando a gente pega e direciona o nosso conhecimento para a verdade. Mas só que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é lindo, maravilhoso. Mas por mais que tu explique para alguma pessoa, ela não vai entender. Por mais que tu mostre algo espetacular, então eu me lembro daquilo, não atirar pelas aos porcos, porque eles não vão saber o que fazer. Ficando que nada mais é do que... Deixa eu botar mais um aqui. As pérolas significam a sabedoria, né? A sabedoria da essência divina, seriam as pérolas, e os porcos não vão saber o que fazer com isso. Quando a pessoa não tem o discernimento das coisas, pessoal, ela não vai entender, ela não vai ouvir, ela não vai... Uma das palestras da Luciana, eu pedi para uma pessoa ouvir, essa pessoa achou um saco, nem conseguiu ouvir tudo. Então, para vocês verem como tu tem que ter uma abertura para esse tipo de conhecimento, para te entender, mesmo que tu não entenda algumas palavras, mesmo que tu não tenha conhecimento de alguma coisa, quando falam, porque o Tibete tem várias religiões, isso, aquilo, e tu começa a não entender algumas coisas, mas tu tem que entender e querer entender, o mais importante, é estar aberto para entender. Isso precisa de um certo nível de consciência, pessoal. Cada vez mais, a gente começa a entender o que é o nível de consciência, a importância desse nível de consciência, porque ali envolve o desenvolvimento do discernimento, da sabedoria, porque tu começa a te direcionar para coisas que não são entendíveis para o plano físico, para as pessoas em geral. Né? E quando a Lúcia Helena falou para nós ali, os 4 cantos do mundo, o que muda só é a cultura, só as atitudes, isso, aquilo, mas existe egoísmo, existe inveja, existe ganância em todos os lugares do mundo. Pode num país ser um pouco melhor ou pior alguma coisa, mas, pessoal, é gente, é humanidade. Então, o que nós temos é que desenvolver dentro de nós sempre, né? Não só desenvolver, como manter essa fome de conhecimento, essa fome de querer
cada vez saber mais sobre si, sobre a natureza, porque o que eu estou falando aqui? Tudo isso se chama o quê, pessoal? Filosofia. Filosofia nada mais é do que aquele entendimento quando tu busca a compreensão das coisas, quando tu busca entender e saber, querer avançar nisso, a descoberta da essência das coisas, dentro daquilo que tu pode, do material que tu tem ao teu alcance. Busca cada vez mais esse conhecimento. E sempre tentando a lapidação, sempre tentando o discernimento ser desenvolvido dentro de ti. Isso aí faz com que cada vez mais tu busque o conhecimento e a sabedoria. Porque aquilo que a gente sempre fala, sabedoria, conhecimento, discernimento e direcionamento. Isso aí, se tu desenvolver esses 3 tipos de coisas, tu vai cada vez mais estar aberto para aquilo que tu vai entender que mereça. Porque tem muito conhecimento que não tem sentido, que não vale a pena. Aí eu fico vendo gente falando ali, olha só, pessoal, como se diz. Como é que é a imagem de Jesus? Como é que é a cara dele? Como é que ele não é aquilo que todo mundo mostra? Mas o que importa qual é a imagem de Jesus? O que importa é o que Jesus trouxe. É o conhecimento que trouxe. Não importa nem que se é Jesus ou não é. Importa o conhecimento. Nós estamos numa escala, e espero que a maioria da fraternidade, né, porque do mundo é meio complicado. Nós estamos, se Deus quiser, numa escala de ascendência, e essa escala tem a ver com aquela força interna de querer cada vez mais, querer abranger mais o discernimento, mais a sabedoria, pessoal. Olha o mundo como é que está. Quantas vezes eu falei para vocês que o Apocalipse foi deflagrado e ele está aí. E cada vez mais as coisas estão piorando. Em termos de... Olha só como é a coisa. Olha só como está na nossa cara tudo. A natureza explodindo de tudo que é lado, através de maremotos, terremotos, tudo que vocês possam imaginar, inundações cada vez mais por tudo que é lado, enchentes, incêndios acontecendo e a guerra cada vez pior. Né? Então, não é por acaso, não é coincidência. Isso aí é o apocalipse que está pleno, porque a humanidade precisa entender do amor, da igualdade, da fraternidade, do perdão, da compreensão. As pessoas não têm que estar se vingando, e uma vingança pior ainda, porque senão tu perde totalmente a razão. Quando tu entra para o lado da maldade, quando tu entra para o lado da vingança, tudo aquilo que tu defendeu, tudo aquilo que tu fez, cai por terra. Porque deflagra esse momento horrível que está acontecendo no mundo, de mortes após mortes, de tecnologia direcionada para matança. Isso aí, pessoal, é horrível. E né, a gente sente muito, sofre muito com a matança de tanta gente, tanto sofrimento. Né? Nesse momento, está todo mundo na sua casa, numa boa. Ninguém está com medo de levar um míssil na cabeça. Ninguém está com medo de perder a família. Ninguém precisa sair correndo quando um alarme toque, tem que ir para um bunker lá, né? Ou ir para um lugar para te proteger, ou sair correndo daquilo tudo que tu construiu. Pode até ser, mas a gente tem que sentir tudo que está acontecendo. Não pode passar assim por nada. O sofrimento daqueles que são nossos irmãos, muitos que não merecem passar por tudo isso. Tudo pela maldade humana, tudo por coisas que a gente já conhece, que são instintos selvagens, de ódio, de raiva, de fanatismo religioso, e aí vai, por tudo que você sabe. Infelizmente, nesse momento, o mundo deveria estar em harmonia, em amor, e nesse momento, todo mundo deveria ajudar todo mundo, e olha o que acontece. Destruição, matança, pessoas chorando por tudo que é lado. Isso aí, pessoal, é muito triste. Mas nós temos que fazer a nossa parte dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que faz parte do nosso universo, para que a gente possa fazer diferença nesse grande mundo tão difícil de entender. Tá? Eu vou dar a palavra para a Ada. Vocês têm alguma pergunta? Tá? Tudo contigo. Então. Tudo não. Alguma coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpem pelo atraso, mas as coisas não são como a gente quer às vezes, né? E a gente precisa se desdobrar. Estou vendo aqui que tem um bom número de participantes. E eu
Viu, Francisco saiu bem, né? Bem mal. Tá indo, tem que começar. Não, na verdade, eu acho que toda essa fala que o Francisco estava fazendo até agora, trazendo essas referências, né, de bases de estudo, de filosofia, enfim, eu acho que são coisas que vêm a reforçar o quanto nós temos muito ainda, né, enquanto humanidade, muito a percorrer. E, infelizmente, a evolução tecnológica, a velocidade dessa evolução, ela não é acompanhada pela evolução moral, né? Então, quando a gente fala, acho que hoje uma das coisas mais revolucionárias que a gente tem a falar é sobre o amor, por incrível que pareça, né? E eu sou bastante insistente nisso, porque como a gente sempre fala, né, assim, já demos esse exemplo várias vezes, mas quando está tudo bem, entre aspas, é fácil a gente falar de amor. Difícil é justamente quando as situações, os problemas, as questões que nos desagradam, né, aparecem. E aí a gente continuar falando de amor, continuar praticando o amor diante da adversidade. E a dimensão disso é enorme, né? É algo assim que transcende talvez o que a gente consiga encontrar de palavras, de explicações, né? De termos adequados. Mas se expressa, a gente vê isso, tanto a presença do amor quanto a ausência dele, né? O quanto isso permeia todo o nosso cotidiano. Então, eu hoje tive no meu caminho para casa, de novo, a gente falando do trânsito, né? Mas eu acho que o trânsito ele sempre é um revelador assim, de comportamentos, né? De pensamentos. Mas só para dar, né, um exemplo prático. Eu estava vindo para casa e me distraí um pouquinho enquanto aguardava abrir o sinal verde, né? Aí o veículo de trás deu uma buzinadinha para mim e eu, né? Tem que andar. Me passei ali, estava cansada, até acho que fechei os olhos um pouquinho ali na direção. O cara deu uma buzinadinha e eu fiz um sinal para ele de positivo, ele estava certo, eu precisava sair da frente. Segui, né? Aí um outro veículo veio e simplesmente fechou a minha frente, né? Num outro ponto, não ali, né? Num outro ponto. Sem dar mínima, se eu não tivesse freado, né? Parado, teria havido uma colisão, mas não por excesso de velocidade, simplesmente porque ele ignorou a minha existência, né? A existência de uma outra pessoa, de um outro veículo, né? E aí, tudo bem, segue ali. E ele resolveu que ele ia andar a 2 por hora, né? Enfim, então fechou a frente de um outro veículo e continuou né, numa velocidade, de novo, ignorando que existem outras pessoas circulando, né? E assim ele fez várias outras coisas depois para conversões, etc., sem sinalizar, sem, né, enfim. Coisas que todos os dias a gente enxerga. E aí a gente enxerga também pessoas
E diante de uma situação catastrófica, como eu tenho acompanhado aqui do Vale do Taquari, né, com vidas ceifadas de várias formas, né, de uma trabalhadora relatar para nós assim, olha, eu andava pela rua, eu não sabia o que fazer, eu tinha que fazer alguma coisa, eu fui para casa e comecei a juntar tudo que era coisa possível para doar, né? Minhas roupas, do meu marido, dos meus filhos, utensílios, porque eu não podia conceber que eu tivesse roupas em casa sobrando e as pessoas não tinham o que vestir, não tinham o que comer. Eu só me dei conta que eu tinha dado todas as minhas calças, com exceção da que eu estava usando no dia, quando eu precisei lavar minha calça, eu não tinha outra para usar. Né? Então, sim, ela que é uma situação extrema, né? Então, realmente, ela se perdeu ali, tá? Se eu tinha condições de comprar, pude depois comprar outros, né? Enfim, mas também é uma coisa que a gente tem, que a gente vê, né? As manifestações do amor, elas também estão presentes, né, no nosso cotidiano. Só que elas precisam ser incentivadas, precisam ser valorizadas e colocadas num status que não seja de quem é bobo, de quem passa do ponto, né? Enfim, isso tem que ser colocado como um modelo de verdade, né? Um modelo de comportamento, e não como algo excepcional, ou como algo que seja que a gente aplaude e diz, tá, que legal que tu conseguiu fazer, eu não é minha praia, né? É uma coisa que precisa ser resgatada da nossa essência, assim. E é isso, esses pontos a gente vê, eles estão em todas as nossas bases. Qualquer linha que a gente for estudar, ela vai apontar para este caminho. Por que que a gente tem tanta dificuldade em fazer essa escolha? Por que que nós, enquanto humanidade, escolhemos o conflito, escolhemos a competição, escolhemos a guerra? E por que que quando a gente entra nisso, a gente vai até quase de uma forma que é insaciável? O que que vocês acham? Porque essa eu sempre digo, até quando a gente pega os heróis aí, né? Vai ver qual é aquele que a gente sempre fala dos Guerra nas Estrelas, como é que é? Esqueci. Tem os dois protagonistas, o do bem e o do mal, né? Eu não me lembro os nomes. Como é que é? Dirk Weber, sei lá como é que é o nome. Né? Esse aí é o que mais vende. É a fantasia, é o bonequinho, é o não sei o que, é o que tem mais saída, é o do mal. O cara que fez tudo para prejudicar e, enfim, os outros, né? Porque o bom é visto como bobo. Ele não é esperto, ele não é inteligente, ele não é sagaz, ele não é, né? A gente interpreta que que não é corajoso, né? Enfim, então a gente dá essas qualidades de uma forma distorcida, né?
Porque eu não matar alguém não significa que eu não tenho coragem, que eu não sou corajosa. Tu tem que ter coragem para não matar. Amar também é um ato de coragem, né? Ou não? A gente não tem que ser forte para engolir, às vezes, coisas que nos dizem e nos fazem e a gente não quer responder na mesma moeda, não quer agir da mesma forma. E aí a gente vê isso como fraqueza. Será que é uma fraqueza? Será que os fortes são os que batem? Não. Não. Obrigada, Liz. Me salvou aí com os nomezinhos. O que vocês acham? O Francisco quer falar, mas eu gostaria de ouvi-los também. Tira as pessoas falando. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Pessoal, vocês... é importante isso aqui, ó. O pensamento da separatividade. As pessoas, em geral, não têm a ideia do uno. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que tu busca, através da filosofia, ou seja, que tu começa a questionar as coisas, esse ato se chama filosofando. No momento que tu começa a fazer isso, tu vai tentar buscar o oculto, os mistérios, fora de ti. Esses mistérios fora de ti, tu vai começar a ter consciência de que tudo, na realidade, é uno, porque tudo é Deus. Quando eu digo para vocês que a criação e o Criador são a mesma coisa, o mesmo ser, eu quero dizer que tudo é uno. Aí, tu vai buscar dentro de ti e tu vai descobrir que tu também é Deus. Então, tu vai ter consciência de que tudo é uno, que eu sou uno com a natureza, que eu sou uno com toda a humanidade. Né? A teoria, o pensamento da separatividade, ele não é legal porque ele desenvolve nas pessoas o egoísmo. Ele desenvolve nas pessoas, as pessoas se deixam que se desenvolva, né, o pensamento em si próprio ou na sua família. Primeiro eu, depois a família, depois os outros. Se é que tem depois os outros, e muitas vezes se é que tem depois a família. No momento que o ser, na sua trajetória evolutiva, começa a entender que tudo faz parte de tudo, que nós somos responsáveis por tudo e por todos, porque nós cada vez mais temos maior capacidade de conhecimento, discernimento e agirmos de tal forma que possamos fazer a diferença nessa evolução, que possamos fazer a diferença em ajudar as outras pessoas. Pensar nos outros, em ajudar cada ser, por pior que esse ser seja, a gente tem responsabilidade também com ele, porque um dia eu vou ter que dar mão para esse ser, para que ele suba. Eu vou ter que ensinar esse ser o caminho da escada da luz. Como ele deve projetar, como ele deve subir, como ele deve emancipar o seu eu. Porque todos nós somos responsáveis por todos nós. Todos somos irmãos, todos pertencemos à divindade. E quando eu digo todos, eu não digo cidade, eu não digo estado, eu não digo país, eu não digo mundo, eu digo o universo inteiro. Todos os seres que existem, seja aonde for, seja quem for, seja o que for, nós temos responsabilidade. Porque qual foi o pensamento mais importante quando tudo isso foi criado, principalmente a Micaelos? O pensamento foi ajudar, ensinar e se ajudar e aprender também. Porque todos nós somos alunos e professores, a todo instante a gente está aprendendo, a gente está ensinando,
a gente está compreendendo. E a gente, com tudo isso, com esse caminho de direcionamento forte, repito, faz com que se desenvolva em nós cada vez mais o discernimento. Tu começa a ter ideia melhor das coisas, é uma coisa impressionante. E quando tu ouve uma palestra, quando tu lê um livro que tu já leu e relê, ou uma palestra que tu já viu e está revendo de novo, tu vai ver de uma outra forma, porque tu já melhorou um pouco, tu já ascendeu na escala, e tu vai ver com uma outra forma. Quantas vezes vocês leram livros, viram palestras, e depois vocês repetiram, depois de um certo tempo, vocês dizem, mas, meu Deus, essa não é a mesma palestra, esse não é o mesmo livro. Porque eu estou vendo de outra forma, eu estou vendo com outra visão, e, obviamente, uma visão melhor, uma visão de uma evolução melhor da tua percepção do conhecimento, uma percepção da transmissão da sabedoria. Isso aí é uma coisa incrível que acontece conosco. E é lindo, é maravilhoso, porque a gente tem um infinito no nosso caminho de emancipação do nosso eu. E sempre, pessoal, obviamente, sempre olhando para trás e ajudando aqueles que estão atrás de ti. Sempre com esse pensamento. Evidentemente que quando eu vou discernindo mais, que eu vou adquirindo mais sabedoria, que eu vou adquirindo mais luz, que eu vou chegando mais perto da essência divina, é evidente, é óbvio que eu vou olhar para trás e ajudar aqueles que estão precisando de mim, de nós, de todos nós. Porque nós queremos que todos estejamos juntos. Nós queremos que o amor fosse o todo desse planeta. Nós queremos que a tecnologia avançasse conforme a moral avançasse. Nós queremos que houvesse ensinamento, houvesse ajuda, não morte, não destruição. Que houvesse a construção de lugares onde as pessoas possam ser ensinadas, possam adquirir o conhecimento verdadeiro, possam, enfim, transmitir cada vez mais para outros e outros o respeito, o amor, a fraternidade. Que não existam bandeiras, como dizia John Lennon na música Imagine on the People, imagine todas as pessoas, não tendo religião, não tendo bandeiras, tendo amor, tendo fraternidade, tendo união. Eu olhar para aquele ser que está do teu lado, não importa quem ele seja, não importa. Ele é teu irmão e ele vai merecer aquilo que é merecido. Nós temos que ajudá-lo a entender que o caminho verdadeiro é Deus. E Deus é tudo isso que a gente sempre está falando. Portanto, meus queridos, leiam coisas de novo que vocês já leram. Vejam palestras interessantes que vocês já ouviram, já viram, porque a gente vai compreender mais ainda tudo isso. Eu não, eu estou esperando para ouvir as participações. E aí, gente? Algum comentário aqui no chat que eu não tenha visto? Oi, estão me ouvindo? Sim, Enio, pode falar. Tá. Pois é. Eu estou aqui louco para participar, mas eu não, sinceramente, assim, eu não... de tudo que a gente está vivendo, tudo e vendo, né, e presenciando no dia a dia, seja através da televisão, jornais e tal, é assustador, né? A gente, se não buscar lá dentro da gente uma força assim de superação de tudo isso, né? Isso, desculpa, mas eu tô falando aqui, tá me doendo por dentro, sabe? Em pensar tudo o que acontece nesse momento no planeta, né? Já não mais lá do outro lado, mas aqui na nossa volta já tudo acontecendo, né? Aí fala o Chico agora sobre a questão do apocalipse e há perspectivas, segundo os mentores, de ficar muito pior do que tudo está, né? E lembro que algum tempo atrás, eu parando para refletir, pensei, né, que o planeta estava caótico e naquela época não estava, né? Hoje está muito mais, né? Então, se cada vez vai piorar, eu sinceramente não quero nem pensar no que pode ainda acontecer e aonde pode chegar tudo isso, né? E
Então, realmente, a gente tem que buscar dentro da gente uma força, que é a força do amor, né? Que nos ajuda a superar, nos ajuda a ter ideias para ajudar aquele que tem mais necessidade, né? Que nos ajuda a ter esperança de que pode melhorar, quando não se sabe, né? Mas que há uma possibilidade desde que o indivíduo comece a olhar para dentro de si e fazer esse amor, né, aflorar. E, então, é uma mescla de coisas assim que eu, às vezes, me sinto perdido, sabe? Preciso sentar, relaxar e começar, sabe? Do jeito que dá, onde, né? Enfim, mas eu acho que a gente não deve, apesar de tudo, não deve jamais esquecer, né, que nós podemos. É só buscar com seriedade dentro da gente, com amor, né? Amor próprio e ao próximo, né? E a gente vai, se não poder resolver alguma coisa, pelo menos superar isso, né? E ajudar outras pessoas também nessa superação, né? Como disse o Chico, a gente tem o dever de ensinar, a gente tem o dever de buscar o conhecimento e de aplicar esse conhecimento para o próximo, né? Então, que eu acho que levantemos a bandeira do amor realmente e gritemos forte, né, que nós vamos conseguir, que nós conseguimos, pelo menos, superar tudo que está por aí. E, enfim, vamos continuar com esperança, agindo, né, e que tudo pode melhorar, eu acho, né. Mas que dói, dói. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês aí, tá bom? Obrigado. E demais, assim, as tuas palavras, Vênia, elas são fundamentais, assim. Trouxe um ponto que é bem esse sentimento, né, de doer, né, de sofrer pela empatia, pela solidariedade, pela que a gente lamenta, né, os caminhos tortuosos, né, cheios de espinhos, né, enfim, que a gente assiste por aí. Isso é uma coisa muito esperada, né? Muito faz parte da gente realmente quando a gente assume outros valores, experimenta né, outros sentimentos, a gente vai sentir isso. Várias vezes, eu e o Francisco aqui em casa assistindo algum documentário, alguma reportagem, né, de notícias, enfim, né, e um olha para o outro, os dois estão chorando, assim, né, porque realmente dói. E a gente lastima muito porque são muitos, a maior parte desses sofrimentos poderiam ser evitados. Não precisaria as pessoas passarem por tudo isso. Né? Coletivamente falando, né? E no individual as questões são um pouco diferentes, mas mesmo assim existem outras opções, né? Então isso mexe com a gente no sentido dessa empatia, né? Desse colocar-se no lugar e da outra pessoa, ou imaginar como poderia ser diferente, né, aquela situação. E a gente também se dá conta que nós somos extremamente limitados,
o nosso alcance é muito menor, né? Se a gente for pensar aqui, o que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento de quem está lá numa guerra, né? Ou pensando aqui no Brasil, né? Houve vários atentados agora no Rio de Janeiro, né? Enfim, que também foram cenas fortes, pessoas que estão, né, sei lá, passando fome, sofrendo violências, enfim, a gente não alcança todas elas, né? Não pode estar em todos os lugares, mas isso nos dá uma sensação de impotência, enfim, né, de parecer que é tudo grande demais, o desafio é maior do que a gente pode. Se a gente olhar desta forma, né, individualmente, só a Adriana, só o Enio, só o Ângelo, enfim, cada um de nós aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum realmente, né? A situação vai ser muito maior mesmo. Mas a ideia não é que a gente resolva tudo, né? Não é que a gente consiga ir lá e tirar todo o sofrimento das pessoas. A gente gostaria, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente propague entre nós que eu digo, obviamente, além da Micaelos, né? Entre nós, pessoas, humanidade, sociedade, né? Um pensamento diferente. Como nós estamos educando os nossos filhos? Como o que a gente diz para eles? Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: será que é o fulano que fala que o fulaninho lá na escolinha está mordendo as coisas, mordendo os amiguinhos, os coleguinhas, né? E aí a criança diz, mas eu também mordo, né? E aí alguém disse, se foi mordido, tem que morder. A gente ensina isso, né? Se bateu, se apanhou, tem que bater. Então, a gente sempre... O que a gente está propagando? Né? O que está sendo discutido agora sobre a guerra? Qual foi o maior problema aí que deu um movimento todo dos países lá na ONU? Porque não estava escrito na carta que Israel tem o direito de se defender. O que é o direito de se defender? Até quando vai o direito de se defender? De que forma pode ser feita essa defesa? Isso não se discute, né? Então, não vou entrar no mérito aqui, só usei o exemplo por ser atual, tá? Mas não vou entrar no mérito do conflito em si, deste local, né? Ele precisa muito mais análises. Mas o nosso papel, né, é realmente fazer a diferença nesse sentido, de nós ajudarmos a quem estiver ao nosso alcance, né, que a gente possa fazer, e principalmente sermos semeadores, através das ações, através dos exemplos, através das palavras, e a gente tem que fazer um movimento social em que o amor, a paz, o respeito, a tolerância sejam bandeiras de vida
né, de modelo de existência, e a gente não precisa estar explicando o que é isso. Hoje a gente fala em amor, a gente fala em perdão, a gente fala em tolerância, a gente tem que explicar para ser entendido. Quando tu diz para não se vingar, tu tem que explicar o que significa isso. Olha em que nível de sociedades, né, de pensamentos a gente está. Vocês não têm essa sensação? Não passam por isso? Que quando se fala em perdoar e não desejar o mal, as pessoas te olham assim, como assim? O cara está fazendo isso, isso, isso e aquilo, tu quer que ele fique bem? Quero. Eu quero que ele fique bem. Não porque ele fez o mal, mas porque eu quero que ele fique bem. Se ele ficar bem, ele não vai mais estar fazendo mal. Simples assim, né? E não é bem de estar lá deitado, né, boiando numa piscina com não sei o que, não é isso que a gente fala de ficar bem, né? Ficar bem no sentido de ser uma boa pessoa, de ser um bom indivíduo, né? Mas, enfim, o Ângelo está inscrito. Vou passar para ti, Ângelo. Um pouco nisso que tu falou, Adri, de ter que explicar, acho que uma parte disso rola por causa da confusão que se faz, né? Em termos dos usos, o uso das palavras. Às vezes a palavra amor é usada para um monte de coisa que não é amor. Então, né? A gente tem que meio que desconfundir a história, o pessoal não levar tudo para um lado que não é aquilo. E uma outra parte que eu sinto muitas vezes, a necessidade de fazer durante o dia a dia, se for qualquer coisa que tenha que falar desse assunto, assim, é em relação a, tipo, isso como a gente fala aqui, amor, o que significa amor, como cuidar do outro, o que é preciso. De certa forma, para a vida prática, a gente precisa traduzir esses termos, né? Então, a gente vai ter que supor que o amor, como um conceito abrangente, o significado fundamental, ele abrange respeitar o espaço de todos. E aí, na prática, isso vai significar fazer carinho, dar um acolhimento ou repreender, usar de severidade. Então, sempre vai ter uma certa tradução de uma coisa que é um conceito mais filosófico, um pouco mais abstrato. E daí eu quero entrar um pouco naquilo que o Chico estava trazendo das palestras, dos muitos assuntos que a Helena Blavatsky traz também. Ela acaba tendo uma filosofia muito profunda das coisas. E de lá, dessa filosofia que ela traz até aqui, é necessário, de certa forma, uma tradução para que a gente não fique abstraído discutindo conceitos, discutindo compreensões. Então, a gente sempre puxa para ver como a gente põe em prática aquilo. O que é, de fato, pôr em prática? E tem uma coisa que é muito legal dentro disso, dentro de tentar buscar pôr em prática, buscar ver como é que é pôr aqueles conceitos em prática, que é, mesmo que a pessoa tenha dificuldade de compreender aquele assunto, se eu tiver uma maneira prática de explicar como é, eu vou conseguir trazer o conceito, não importa quão difícil ele seja. Mas, tipo, o conceito do amor que é respeitar, quer dizer que se bateram, tu não deixa te baterem, mas não precisa bater de volta, só diz que não está sendo legal, né? Então, sempre tem um jeito, e eu sinto às vezes que a gente se perde, eu me perdi muitas vezes aqui na hora de puxar isso para cá, tá? O que é isso? Nós estamos discutindo isso aqui há mais encontros, nós já ouvimos esse assunto, mas como é que esse assunto vem daqui para minha prática, para minha mudança interna? Onde é que eu falhei? Exatamente nisso aqui. Eu estava querendo, estava aqui prestando atenção. Então,
Tem uma boa parte desse trabalho assim que é nosso, é pessoal. Para cada um vai ser aquela coisa do caminho que o Chico me fala às vezes. O meu caminho vai ser o meu, não adianta eu pegar exatamente o caminho do outro, querer pisar nos mesmos lugares, não vai rolar. Então, tem bastante que a gente consegue realmente, né? Até ajudar quem está perto, assim, com esses assuntos aí. Mas eu gosto que sejam suposições, né? Abram questionamentos aí. Conforme vocês acham também, compartilhem, eu vou gostar de saber. Esse é o nosso exercício aqui, né, Ângelo, assim, de olhar para o nosso cotidiano. Eu acho o conhecimento, no sentido da compreensão, né, de conhecer as filosofias ou as bases religiosas, os termos que nós quisermos utilizar, né? Este conhecimento ele só faz sentido quando ele é aplicado, né, na nossa vida real. Ele sai do livro, ele sai do vídeo da internet lá, da aula da professora Lúcia, que a gente tem citado tanto, e se embrenha lá no nosso cotidiano, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma como, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente deixa de fazer, né? Ali estava vendo a mensagem que a Marceli colocou, né? Vencer a si mesmo requer muita coragem. E no momento em que eu escolho não ferir, não retrucar, não responder algum insulto ou violência, no instante que o outro faça a mim. Então, não adianta eu falar sobre não ser vingativo, não ser rancoroso, não ser não sei o quê, e ter um discurso bonito, achar uma base filosófica para isso, e eu não levar isso comigo, né? Inclusive, ela colocou, na verdade, estou vencendo dentro de mim esses pontos negativos, defeitos que tenho, e escolhi não manifestar, e com isso estou usando a coragem, resiliência, paciência e discernimento. É isso aí, né? Então, é fácil? Vai ser barbadinha? Não, não é, né? A gente precisa persistir e insistir. E ainda sobre o que o Enio trouxe, mesclando um pouco, né, com a questão da prática, né, que o Ângelo trouxe da tradução, muitas vezes a gente também imagina que as nossas ações, elas, para serem transformadoras, para que a gente possa fazer diferença, né, para uma outra pessoa ou para o mundo, né, precisam ser gigantes, precisam ser grandes coisas assim, que chegam lá com pompa, né, e cerimônia, com fogos de artifício, com coisa e tal. E não é. Por incrível que pareça, não é. Porque, tudo bem, nós temos lá a guerra acontecendo. Nós temos situações graves acontecendo, né, de violências de grande monta, digamos assim. Mas o que mais corrói são as pequenas ações do mal, né? As coisinhas do cotidiano. Geralmente, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Uma grande violência, resolvi hoje que eu vou fazer tal coisa do nada, né? Falando em funcionamento da sociedade. Não estou falando de uma pessoa que tem um surto, que tem uma patologia, tá? Então, aquilo vai indo, vai somando, as coisas vão sendo banalizadas, ninguém corrige, ninguém dá um limite,
né? O outro copia, vai indo, aí todo mundo está fazendo, é assim mesmo, barará, barará, barará. A gente vai permitindo que o mal se instale. O mal, aí aqui eu estou falando simbolicamente, né? Mas, enfim, a gente vai deixando que uma violência pequenininha ali, tu não dá bola, daqui a pouco tu tá... Vamos pegar um exemplo de uma violência doméstica, né? Primeira coisa, uma relação abusiva não começa com uma surra. Ela geralmente começa com uma palavra de desrespeito, com um cala-boca, com uma proibição daqui, com uma crítica dali, com uma coisa... E aí vai crescendo da violência psicológica, verbal, né? Financeira, não sei o que, vai para a violência física. Peguei este exemplo de uma forma bem resumida, mas é mais ou menos isso que acontece nas outras instâncias, né? Então, uma guerra ela não começou do nada, assim, só, né? Tem uma série de diferenças e coisas que são mal conduzidas e que levam a um momento crítico como esse. Tá? Então, quando, da mesma forma, o amor, né, o bem, o fazer o bem, ele também não precisa ser uma coisa gigante. O pequeno bem que a gente faz todo dia, as pequenas coisas corretas, né, que a gente faz a cada dia, escutar uma pessoa que está em sofrimento. Não precisa, a gente não precisa ter respostas. A gente não precisa ter uma frase pronta para dizer de consolo, digamos, ou de solução. A gente só dizer para a pessoa que a gente está ouvindo o que ela está passando, né, o que ela está sofrendo, e que a gente sente muito e que está ao lado e que ela pode, de alguma forma, contar com a gente, geralmente é o que ela mais precisa. Porque os caminhos, as soluções, o resolver esses sofrimentos, né, principalmente esses sofrimentos internos, é cada pessoa que vai achar, né, a sua... vai passar por esse processo, vai ir resolvendo isso a seu modo, não tem como a gente fazer de fora para dentro, né? Claro que outras ajudas materiais é diferente, enfim, mas... então, a gente às vezes acha assim, não estou fazendo nada, né? Porque a gente imagina que tem que fazer uma coisa gigante. Mas as pequenas coisas, elas são essenciais. É onde a gente mais consegue atuar e onde a gente atinge mais pessoas, por incrível que pareça. Com a simplicidade, com o respeito, com a humildade, né, dos nossos atos, das nossas palavras. A gente faz muita diferença. Tu quer falar alguma coisa, Francisco? Um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, vamos. O que eu vou falar agora não é muito agradável, mas é. Eu me lembro sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o Apocalipse. Eu me lembro quando eu morava em Porto Alegre, na década de 70, 80, por aí, quando eu ia visitar aquelas pessoas que me fizeram uma diferença, que me ajudaram muito no meu caminho. Então, essa pessoa, eu já falei, você já sabe sobre isso que eu vou falar, muitas pessoas sabem, mas eu vou falar de novo, pode ser que alguns. O seu Antônio Diniz Machado, que foi uma pessoa muito importante para mim, que eu ia visitá-lo, ia receber um conhecimento dele, ele era uma pessoa maravilhosa. Então, ele me disse uma vez, Chico, se toda a humanidade se ajoelhasse nesse momento, pedindo perdão por tudo que fizeram, o Apocalipse já foi
já foi deflagrado, não tem mais volta. Isso que eu estou te falando para vocês, foi na década de fim de 70, por ali. E aí, nos livros de Ramatiz, que Hercílio Mais recebeu, a entidade Ramatiz, nas décadas de 60, alguns 58, 60, 70, por aí, 80 até. Tem livros de Ramatiz que relatam sobre o Apocalipse, eu não me lembro qual o livro, deve ser Sobrevivência da Alma, provavelmente, e ele fala que o Apocalipse é uma coisa, infelizmente, que foi deflagrada, necessária para a evolução humana, porque a humanidade não soube lidar com o planeta, não soube lidar com a história, não soube lidar com a cultura, não soube lidar com a própria humanidade, não soube lidar com as religiões, não soube lidar com o irmão que necessitado, o sofrimento alheio, só pensou em si próprio, só pensou na sua religião, a outra é inimiga, só pensou em lidar só com a sua família, os outros não interessam. Se o filho do outro está sofrendo, está morrendo, se alguém está passando fome, não interessa. A natureza sendo destruída de forma incrível, tudo por poder, por dinheiro, por ganância, não havendo de nenhum lado nenhum equilíbrio, nenhuma necessidade de poder barrar. Necessidade existe, mas nenhum ato de poder barrar essa destruição da natureza, porque a natureza, meus queridos, a natureza é a manifestação divina mais pura, mais incrível que possa parecer. É dali que vem a luz divina, que vem o amor divino, que vem os seres da natureza, os seres animais em geral, que estão ali mostrando para nós alguma coisa, nos ensinando a todo instante o equilíbrio de tudo, da vegetação, das flores, dos insetos, dos animais, enfim, nos dando alguma lição de vida a todo momento. E, como eu sempre digo, as pessoas não enxergam. Então, Ramatiz disse nos livros, o Apocalipse, infelizmente, vai ser descomunal, muita coisa vai acontecer, a tecnologia vai ser o máximo possível preservada. Por quê? Porque a tecnologia é uma conquista que não pode ser perdida, pois, na realidade, ela deve ser usada para o bem da humanidade, não para matança, não para destruição. Então, aquilo que eu li naquela época, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer no futuro, nem poderia ter, e talvez nós não tenhamos nem ideia do que vai acontecer no futuro. E estamos passando nesse momento, infelizmente, eu estou aqui falando com vocês muito triste, dizendo a vocês que tudo indica, e tomara que não aconteça, gostaria que não acontecesse, mas tudo indica que estamos muito perto da Terceira Guerra Mundial, porque nesse momento as nações estão todas de prontidão para uma provável guerra, maior do que já existe, pois os Estados Unidos colocou navios o mais tchan-tchan que eles têm no mundo, a Inglaterra também, a Rússia já está botando seus jatos lá também, e há pouco tempo está dando nas notícias que 6 destroyers chineses já estão lá. Então, meus amigos, o que a gente pode esperar? Só me digam. Todo o equilíbrio do planeta está nas mãos de seres que simplesmente só pensam na sua nação, em primeiro lugar, na sua maneira de vida, na sua filosofia de vida, na sua nação, não pensando nas consequências que podem acontecer com aqueles que não têm nada a ver com a história, não pensando nas consequências do mundo, de tantos e tantos seres que estão aí e necessitam, na realidade, do nosso ensinamento, do nosso aprendizado, da nossa condução, da nossa ajuda, e não da destruição. Então, sinceramente, no dia de hoje, dia 24 de outubro, eu digo a vocês, estou com medo. Medo do que pode acontecer com o mundo daqui para frente. Do que a tecnologia pode fazer
numa destruição muito maior do que se imagina. Sinceramente. Obrigado. Por que tu saiu? Não, Alguém quer falar alguma coisa, eu pessoal? estou esperando. Eu achei muito legal o que o Enio falou e o Ângelo falou. Achei bastante interessante, prático e verdadeiro, pessoal. Acho que alguém ia falar. Quer falar alguém? Bom, depois de tudo isso que o Francisco falou, eu também estou aqui, digamos, sem saber se acredito realmente em tudo que a gente vê, porque é difícil. Eu acho que não só para mim, mas para todas as pessoas que conseguem entender um pouco, né, do que é ser humano e ver que tudo que está ali só importa é o poder, né? O poder de quem vai vencer ou quem vai ser o mais forte, sem pensar nas consequências do que vai se restar, né? Pensando na natureza, que é uma coisa que eu amo demais e que sempre leva no meu coração como uma coisa que sempre, né, deu para todos nós, né, a questão do equilíbrio, da força, né, dos direitos da gente tirar dali a nossa alimentação, que a gente come. E eu não sei se a gente pode falar que nós estamos lidando com seres humanos. Para mim, aquilo ali não são pessoas que não têm um mínimo de discernimento do que é certo e errado. Então, eu também estou num sofrimento tremendo aqui, pensando em tudo que eu ouvi até agora. E só penso que tem que emanar uma energia muito positiva para que o pior não aconteça. E é o que me resta dizer, né? Nesse momento. Dia 24 de outubro, como falou Francisco. O interessante do aprendizado nisso tudo é que a gente tem discernimento. Então, são pessoas que não têm, mas são seres humanos. Né? São seres humanos, são espíritos em evolução. E a questão é essa: eles não têm discernimento, mas se nós temos, nós vamos escolher o quê? Vocês lembram? Sabedoria, conhecimento, discernimento e direcionamento. Isso aí, direcionamento. Então, se nós temos o discernimento, qual direcionamento nós vamos dar ao nosso conhecimento e às nossas experiências e às nossas qualidades, né? Como nós vamos usar isso? Então, quem não tem discernimento, a gente já sabe como vai fazer. É isso aí. Mas se nós nos consideramos que a gente consegue avaliar que o outro não tem discernimento, então a gente tem. Se nós temos discernimento, cabe a nós direcionarmos. Né? É muito do que a gente escuta em relação... tenho escutado muito isso com a situação, por exemplo, da minha mãe, né, que está com demência, que volta e meia não me conhece, que não lembra mais das histórias, mas eu conheço ela. Sim. Eu lembro das histórias. Uhum. Então, eu não posso esperar dela
o que ela não pode me dar. Mas eu tenho obrigação de dar para ela o que eu sei, né? O que eu tenho e o que ela precisa receber. Verdade. Né? Então, esse é o ponto, entende? Uhum. Porque se a gente, desculpa, eu estou usando a tua colocação, né? Mas para a gente não cair nem na desesperança, porque mesmo que o apocalipse, né, ou que as coisas, ou a inteligência artificial, ou de qual mecanismo vai ser para tudo, entre aspas, deste planeta ter um fim, né, que a gente assista isso, mesmo isso não significa ter desesperança, porque o planeta vai acabar, mas os espíritos não. Sim. Eles vão usar outros corpos, eles vão para outros destinos, eles vão seguir o seu processo de evolução, né? Não é no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, né, com o nome que a gente quer, mas as coisas vão acontecer, entende? E aí, Sim. se a gente cai nessa, a gente não vai acelerar esse processo, vai ser o contrário. Ah, não, eles são do mal, então eles merecem o mal. Não, eles são do mal e eles merecem o bem. Mais do que merecer, eles precisam do bem. Eles precisam do amor. Eles precisam do perdão. Eles precisam da tolerância. E não vai ser quem está fazendo mal que vai conseguir mostrar esse outro lado da vida para eles. Quem vai conseguir fazer isso, quem é? Quem já experimentou o amor, o perdão, a tolerância. Quem pratica isso. Tá? Então, de novo, fazendo a tradução, isso não significa dizer que uma pessoa que vai lá mata outra, tortura, faz isso, faz aquilo, que a gente tem que dizer, tá, tudo bem, tu tá só no teu processo evolutivo, segue o baile. Não, é óbvio que essa pessoa precisa ser contida, punida, e etc., mas ela não merece o mal. Ela merece uma correção de caminho, porque quando a gente, né, quando a gente pune, se for o caso, vai para a cadeia, a gente está, a princípio, colocando essa pessoa numa correção de rota para ela aprender com os atos dela. A gente não está se vingando dela. Estamos protegendo a sociedade e colocando essa pessoa num caminho que seja para ela repensar tudo que ela estava fazendo. Entende? Então, são coisas diferentes, tá? Mas não é aplaudir e nem deixar lá vão ter fazendo o que quer, não é isso. Né? Sim. Coisas diferentes. O Jonathan também está inscrito, Jonathan. Olá, boa noite. Uma coisa que eu me questiono muito, assim, é tipo assim, que nem o Chico comentou, você também, essa questão de ter seres que não têm uma moral, que a gente enxerga, que a sociedade enxerga que não tem capacidade de liderar, que tomam todo esse poder na mão, né? E que fazem lá absurdos. E eu fico me questionando assim, puxa, como esses seres não caíram do poder? O que, sabe, que força ou quais defeitos da humanidade ainda permitem que, digamos assim, esses seres ainda continuem lá? Mesmo muitas pessoas reivindicando, né, alertando, lutando contra esses seres, né? Por quê, né? Tipo, até me pergunto assim, até a força divina, digamos assim, a ordem divina, né? Por que que às vezes os seres talvez menos favorecidos caiam em certas desgraças e esses seres continuam, parece, tão firmes e fortes naquelas posições, né? Sintonia.
sintonia entre esses seres que estão em posições de poder na sociedade e quem os apoia. Por que eles estão lá ainda? Que as pessoas concordam. Há uma concordância e uma omissão misturada. Que alguns dizem, pois é, assim, não sei o que lá, não tem nada com isso, né? E é isso. Eu estava dizendo antes, entre os dois ali do filme, que a Liz botou o nome aqui, ó, o Darth Vader e o Luke Skywalker, quem é que é aplaudido? É aplaudido o Darth Vader. Por quê? Porque as pessoas estão em sintonia com ele. É isso? O pessoal O Ângelo também tem escrito só para... tá, não, só rapidamente aqui, vocês vejam o que aconteceu na Alemanha, Hitler, vocês vejam como... Você se lembra o que Krishnamurti dizia? Nunca siga uma só religião, um só mestre, um só guia. Busque, entre outras palavras, eu estou colocando aqui, ele quis dizer o holismo. Busque o conhecimento de forma geral. Né? As pessoas se sintonizam com esse tipo de ser. Né? Se vocês vão pensar, vão chegar para o presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos vai dizer que o que é? Ele é contra o comunismo. Né? O presidente da Rússia vai dizer, eu sou contra o capitalismo. Tá? Então, eles vão se degladiar, vão colocar um monte de coisa, mas eles estão ali por sintonia, como a Adi falou, porque as pessoas pensam assim também. Tá? E tem coisas por trás que a gente nem imagina que está acontecendo, que aconteceu, que vai acontecer. Tá? Mas, certamente, para uma pessoa se manter no poder, porque existe uma base muito grande, forte, que possibilita isso aí. E assim vai em relação a todos os tipos de religiões fanáticas, religiões que existem até hoje. Ali, olha quantos fanatismo. Fanatismo é errado em qualquer religião, em qualquer filosofia. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa o fanatismo está errado. Tá? Tu é um espírita fanático, está errado. Tu é um católico fanático, está errado. Tu é um protestante, tu é um bandido. Um torcedor de time fanático, está errado. O que está errado? Fanatismo. Então é assim. Infelizmente é assim. Né? Ali na guerra de Israel e Palestina, o problema todo já vem de uma história muito longa, que aqui não dá para estar também falando sobre isso, mas são coisas que, infelizmente, vão acontecendo. Existem erros dos dois lados, mas quem paga esses erros pelo fanatismo, quem paga esses erros é o povo civil, que não tem nada a ver com a história. Já vou passar para o Ângelo, mas vou ler a frase aqui da Lise, que ela resgata aqui uma frase muito, já é conhecida, mas é muito pertinente. Né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? É uma frase do Martin Luther King, que mostra a cumplicidade e a omissão de quem poderia mudar os rumos do que acontece. E é isso. Né? Ângelo. Quero lembrar uma frase que o Chico trouxe uma vez, que os mentores passaram para ele bem assim, nessas palavras, que cada povo tem o governo que merece. Mas aí, por um lado, não quer dizer eles merecem esse governo, então que se ferrem mesmo. Não. Né? Aquela coisinha que a Adri acabou de dizer. Mas aí dentro disso tem uma coisinha que, tipo, mesmo quem está reclamando de um governo corrupto, de um mal, né? Tem governantes do mal também, os palestinos lá,
é um governo do mal, assassino, mas é um tipo de governo. Então, aquele povo merece esse governo, é uma coisa assustadora, né? Mas, tipo, mesmo quem reclama, às vezes concorda. Mas, internamente, o que está incomodando a pessoa é que não é ela que está no poder. Mas, emocionalmente, ela concorda com aquele tipo de atitude. Então, acaba havendo essa afinidade, mas, externamente, a pessoa não se sente igual aquele governo. É um pouco conflituoso, às vezes depende de uma... Até a pessoa ver isso, né? Ver que ela está com essa postura, às vezes é um caminho longo, assim. Sim. Mas há esperança, né? E a gente não enxerga isso, de novo, eu digo, quando a gente projeta. Tá? Quando a gente imagina, tenta adivinhar o que seria o bom, né? Qual que seria o final feliz dessa história, tá? De qualquer história. Então, a gente projeta aquele final feliz que a gente imagina, que na nossa concepção seria, né, o que deveria acontecer. E aí a gente não enxerga isso no horizonte, então a gente, digamos que perde a esperança, né? A gente se decepciona. Então, o negócio não é a gente imaginar o futuro, é a gente focar no que a gente pode fazer hoje. Hoje, quem eu sou, onde eu estou, com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu estou usando isso, né, para o bem, eu estou usando isso para me ajudar no sentido da minha evolução, para ajudar as pessoas que estão no meu círculo, eu estou conseguindo expandir esse círculo de ajuda, né? É isso. O que eu estou fazendo para isso, né? Então, esse caminho a gente sempre vai acertar. E a gente sempre vai colher frutos. Prestem atenção. Olhem o que vocês já fizeram, com quem vocês já, para quem vocês já transmitiram as experiências, não é? Quando a gente fala de transmitir, de ensinar, não quer dizer que a gente não vai estar aprendendo também. Alguém vai estar ensinando sobre alguma outra coisa para nós e nós vamos estar ensinando para outras pessoas coisas que a gente já aprendeu, né? Então, estamos todos num processo né, de melhoria. Mas vocês vão ver que faz diferença, que estão fazendo diferença. Ah, mas o meu filho, o meu enteado, o meu vizinho continua o mesmo. Ok? Isso aí é uma coisa que a gente não tem gerência nenhuma, não tem como determinar que ele vai se transformar em outra pessoa. Mas, e os outros? Porque às vezes a gente também foca assim, alguém que é muito próximo, né? E que a gente é da família, a gente quer resolver a família, coisa e tal, né? Mas o resto do mundo tá lá, né, agradecendo tudo que tu fez e a gente não enxerga isso. Só enxerga o fulaninho que não saiu do lugar, né? Então, não vamos perder as esperanças, vamos seguir, né? Talvez esse crescer e multiplicar seja o mais pertinente do que pensar em crescer e multiplicar em número de pessoas, né? Mas se a gente pensar na qualidade das pessoas, né, e no que a gente está transmitindo, isso é bem válido. Tá? Então, acho que pelo horário, né, a gente já se encaminha para o encerramento. Não sei se tem algum questionamento, algum comentário ainda que queiram fazer. Ô, Adri, desculpe, mas eu vou perguntar uma coisa. Dá para entender, então, em miúdos, de forma simples, assim, tipo, a gente aumentando, digamos assim, o discernimento, o amor, a alegria, as qualidades, digamos assim, a gente vai ajudar nesse processo de melhora, então, de todos esses processos maiores, então.
Com certeza. Perfeito, João. Tudo é assim, né? Essa é uma lei bem presente. Se tu tem mais discernimento, tu tem mais qualidade, tu vai, com certeza, fazer mais diferença positiva onde tu estiver, né? E isso sim significa para todos, né? É a história do o que está embaixo está em cima, né? Do microcosmos, do macrocosmos, todas as coisas estão relacionadas e integradas. Perfeito isso que tu colocou. Tá? Então, acho que a gente pode encerrar. Ó, o que a Nilza escreveu aqui? Espera aí. Tem mais coisas que eu não li. Nilza escreveu. Meu sentimento de dor não é diferente de você, Adri, ou do Chico, do Enio, do Ângelo, da Jussara, mas acredito que com nossas emanações do bem, do nosso conhecimento, tenho certeza de que estar compartilhando a todos ao meu redor o aprendizado da fraternidade e tenho esperança que o Uno proverá e não nos abandonará nesta caminhada. Seguimos com coragem, fé, amor e compaixão, através da verdade e a cura. Sejamos e seguimos confiantes, exatamente. Né? Juntos, sempre seremos mais fortes. Tá? Muito obrigada, gente, por tudo. Beijos, boa noite.